Fala pessoal, Davi Fico aqui do canal Dev Fico e hoje nós estamos indo para o nosso quarto vídeo da construção do nosso aplicativo Blazor Pizza. E hoje, sem muito mais delongas, vamos dar continuidade ao nosso projeto. Hoje nós vamos fazer os carrosséis, tanto o principal quanto os nossos carrosséis de card. Então lembrando que no último vídeo nós finalizamos o chaveamento das opções entrega ou retirar. Criamos também o nosso botãozinho referente aos nossos pedidos. Continuarmos o nosso projeto, o que está acontecendo aqui? Se nós iniciarmos o nosso aplicativo móvel, olha só o que vai acontecer. Bem, erro. Ele vai dar um erro aqui. Por quê? Porque o projeto mobile do nosso aplicativo ele não consegue ler. Onde está? Onde está? Ele não consegue ler esse tipo de deserialização de arquivos JSON, certo? Então isso aqui para nós vai criar um problema na hora de executarmos nosso aplicativo mobile. Então, já prevendo que nós vamos utilizar injeção de dependência e classes de serviço para consumir informações da nossa API, então nós já vamos fazer uma alteração aqui no nosso projeto para quê? Para que no momento que as nossas APIs começarem a surgir, a gente tenha que fazer pouco retrabalho para o consumo de dados dessas APIs. Então nós já vamos criar as nossas classes de serviços que vão consumir dados das nossas APIs. Então, vamos fechar aqui um pouquinho, fecha aqui também. E aí nós vamos dentro aqui do nosso componente de pedidos. A gente já tinha deixado a pastinha pronta aqui, então nós vamos criar uma classe chamada REST Services. Com todos os nossos serviços REST vão estar dentro dessa nossa classe. Vai ser pública. Vamos criar um construtor para ela. E esse nosso construtor, ele vai ter o nosso HTTP client, que vai ser responsável por resolver todos os nossos endereços, responsável por resolver todos os nossos serviços de GET, POST, DELETE, etc. E nós vamos ter a nossa biblioteca JSON Serializer Options, que também vai nos ajudar a serializar e deserializar objetos, vai transformar arquivo JSON para objeto, objeto para arquivo JSON e etc. Para a gente ficar evitando retrabalho. Interfaces. E aí nós vamos criar nossa interface.
por enquanto nós vamos ter só uma função que vai nos retornar uma lista de ordens de serviço. A gente pode chamar isso de get orders, get all. A gente pode chamar só de get all. Vamos ver se ele sugere alguma coisa para nós por conta nossa. Get all, que nós vamos pegar aqui, nós vamos receber todas as nossas ordens, todos os nossos pedidos, certo? Então por enquanto vai ser o suficiente. E aí a gente vai pegar ela como herança. E implementar essa interface aqui. Sign aqui. E aí aqui dentro a gente vai iniciar. A gente vai colocar toda a nossa lógica que vai permitir a leitura dos meus arquivos JSON. Eu poderia simplesmente vir aqui, ó, e fazer assim. Poderia vir aqui, Builder Service, e adicionar um escopo aonde eu poderia fazer injeção de dependência no MAUI por aqui. Poderia fazer isso aqui, ó, dd scope new http client base address igual a new URI e colocar o endereço da API que eu quero consumir aqui, tá? Aí, fazendo isso, eu proporcionaria o funcionamento dessa deserialização do JSON, desse método get from JSON assign. A partir daqui ele já começaria a funcionar. Então eu poderia vir aqui no meu no meu endereço de localhost e fazer isso aqui, ó. E automaticamente o que o MAUI vai fazer? O MAUI vai consumir o serviço direto aqui do meu Blazor, direto do meu Blazor Web, tá? Só que aí eu precisaria reiniciar o aplicativo completo, tá? Então eu vou tentar fazer por aqui, iniciar só o meu aplicativo mobile. Ele não vai conseguir ler a fonte de dados. Por quê? Porque o servidor onde está instalada essa fonte de dados não está executando. Então veja que ele vai dar erro novamente. Olha lá, ele deu erro. Dessa vez ele conseguiu carregar o componente, mas os valores vieram zerados, mas ele apresentou erro. Por quê? Porque o serviço do Blazor Web não subiu. Agora, se eu subir o Blazor Web e aí subir o aplicativo MAUI,
Note que ele vai funcionar. Então olha só, agora o nosso aplicativo executou, sem o erro, tá? Executou sem o erro porque nós estamos consumindo a fonte de dados direto do Blazor Web. Só que eu não quero fazer a entrada da minha fonte de dados por aqui. Por quê? Porque eu já quero deixar as minhas classes de serviços RESTs já parcialmente construídas. Justamente que é para a gente não começar a construir um aplicativo meio que sem rumo, sem ideia daquilo que nós vamos fazer. Então, por isso que nós vamos fazer a injeção de dependência da forma correta, com as nossas interfaces, apontando para os nossos serviços. Então, tanto o aplicativo MAUI quanto o Blazor Web possuirá a injeção de dependência por parte das nossas classes de serviço REST. Vamos voltar lá na nossas classes de serviço. Quero renomear isso aqui. Ficou faltando um Tzinho. REST. E aí aqui, o que eu quero? Primeiro nós vamos fazer assim, ó. Private list. Primeiro nós vamos declarar uma lista de objetos. E aí aqui dentro do nosso método nós vamos fazer o seguinte. Sim, a gente nomeou ela assim mesmo, isso. Orders. Aí eu vou pegar a classe URI igual a new URI. Aí a gente pode usar esse endereço aqui mesmo por enquanto. Nosso endereço, tá bom? Depois isso aqui vai entrar por meio de parametrização num arquivo JSON também. Nós vamos ler isso aqui direto de um arquivo JSON, tá? Para não ficar chumbado no código assim. Response message. Nós vamos receber ela aqui, ó. Isso. Então nós vamos fazer um get async e receber o nosso endereço aqui. Porém, esse endereço ele vai ser assim, ó. Ele precisa ser assim. Vou fazer uma interpolação dele, URI. E aí vamos utilizar esse endereço aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Pronto. Aí eu vou fazer um try catch. Exception já pronto aqui também. Try catch. E isso aqui nós vamos colocar dentro do nosso try catch. Código organizado. Nós vamos verificar se HTTP response message
foi bem sucedido. Caso ele tenha sido bem sucedido, nós vamos fazer uma string content. E aí dentro dessa string content, e sim, nós vamos para nossa HTTP response message. Nós vamos ler a string que está chegando. A string que está chegando aqui dentro do meu HTTP response messenger. Aí eu vou pegar minhas orders e para minha order eu vou fazer um await. Aí eu vou fazer um JSON JSON serializer, e aí eu vou deserializar a minha content dentro. Vou deserializar o meu JSON aqui dentro do meu objeto, tá bom? Só que para isso eu preciso utilizar aqui, preciso utilizar esse método de deserialização. Só que aqui não tem esse que está reclamando, tá? Sim, ele para de reclamar aqui também. Beleza. Caso tudo isso dê errado, eu no console log aqui, por enquanto. Caso dê algum problema, a gente consegue ver lá no console qual foi o problema. Isso aqui sai e eu retorno minha lista de ordens, ou minha lista de pedidos. Agora nós vamos fazer o seguinte, aqui na área na nossa classe principal, Maui Program, nós vamos fazer um builder services.add scope, e aí nós vamos injetar a nossa classe de ordering service. Nós vamos injetar, quer dizer, vamos injetar a nossa interface na nossa classe. REST Service. Ok, só que nós vamos precisar fazer isso aqui também no nosso program, nossa classe principal do Blazor Web service.add scope. E aí nós vamos injetar também nossa interface na nossa classe. I order REST service order REST service. Aqui no meu component, o que eu vou fazer? Primeiro de tudo eu vou tirar isso aqui. Não vai nos servir muito. Eu vou
Aqui no meu imports eu vou colocar using, fazer a declaração por aqui, né? RCL ordering services.interfaces. Fazer o meu import por aqui. Isso aqui a gente pode fechar um pouquinho só para. Aqui eu vou fazer o meu inject orders REST services. Aqui nós não vamos mais precisar também. Orders await services.get all. E agora nós vamos conferir se isso aqui vai funcionar. Ótimo, bem como planejado. Veja só, a aplicação subiu. Está funcionando. Os valores são os mesmos, só que agora a nossa injeção de dependência está um pouquinho mais organizada, está começando a criar forma. O que nós vamos fazer depois, claro, é quando as nossas APIs existirem, nós vamos trocar o endereço do serviço que nós estamos pegando aqui do Blazor. Nós estamos consumindo isso direto do nosso Blazor Web, não é o ideal. O ideal é que nós tenhamos as nossas APIs e a gente faça a chamada direto para a nossa API. Aqui a gente está fazendo a chamada direto para um arquivo JSON estático, tá? Então não é essa a ideia. A ideia seja que a nossa entrada de dados venha por meio das nossas APIs. Então aqui vamos só limpar um pouquinho o projeto, tá? Não ficar deixando tanta método que a gente não utiliza. Então isso aqui, como a gente já deu certo, a gente não vai mais utilizar. Isso aqui também nós não vamos mais utilizar. A gente pode tirar. Isso aqui nós também não vamos mais utilizar. E isso também não. Então a gente pode eliminar tudo isso aqui. Deixar o nosso código mais limpo, sem um monte de coisa comitada aí. E aí finalmente, pessoal, nós estamos indo para criar os nossos carrosséis. Ok? Então, primeira coisa que nós faremos será criar mais um projeto de Razor Class Library. Next, vou nomear como RCL Products. Next, estamos utilizando já a versão 8. Lembrando que nós fizemos o upgrade do nosso .NET 6 para o nosso .NET 8. E aí eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, caso você não tenha feito a migração do seu .NET 6 para o .NET 8. Caso você queira fazer essa migração, assiste esse vídeo que lá eu explico como é que a gente faz o upgrade das versões do .NET. Create. Show de bola, tá aqui o nosso Razor Class Library Products. E aí eu vou seguir mais ou menos a mesma estrutura aqui. Começar criando nossos Data Transfer Objects, nossos Services, e a nossa pastinha onde nós colocaremos nossos componentes compartilháveis. Beleza. Vamos criar os nossos modelos de dados. Os modelos de dados que vão estar envolvidos nos nossos produtos ou nos nossos products serão a pizza em si e os dados referentes ao tamanho dela.
vamos lá. Vamos iniciar aqui pelo criar um DTO. Uma classe denominada size DTO. A classe vai ser pública. E aí minha identificação única vai ser uma string. E lembrando, nós já vamos explicar o porquê disso. Nós vamos ter a identificação única do item também. A propriedade size vai receber o tamanho. Vamos utilizar um float aqui para value. E um novo valor toda vez que formos aplicar um desconto, uma promoção e etc. A gente pode limpar aqui, remover o que não vai ser utilizado. E aí nós vamos criar um DTO chamado Products. Product DTO. E vai receber as propriedades da minha pizza. Então vai ter também um identificador único. Aqui tá dando problema aqui. Nós vamos ter item, string, description, e nós vamos ter o nosso campo para imagens. Também vai receber esse campo aqui, ele vai receber uma string do endereço onde vai ficar armazenado a imagem, tá? Nós não vamos armazenar imagens dentro do banco de dados. Tá? URI image. Ok, criados nossos DTOs. E agora vamos criar os nossos services. Nós vamos copiar esse modelo que nós estamos utilizando, tá? Só que com algumas diferenças. Como aqui dentro da nossa classe de produtos, da nossa biblioteca responsável pelos produtos, como essa biblioteca vai acessar um banco de dados relacional, nós vamos ter dois serviços. Nós vamos ter o serviço de Products e o serviço de Size, ok? Então primeiro vamos fazer os nossos
criar nossa pasta Interfaces. E aí nós vamos criar a nossa interface de Products REST Services. Ela vai ser pública também. E nós vamos criar a nossa classe denominada, nossa classe de interface denominada Size REST Services. Vai permitir nós manipularmos os dados dos tamanhos da pizza, e a outra vai permitir a manipulação de dados da própria pizza, que vai ser pública. As duas, primeiramente, nós vamos retornar uma lista de products. Vamos eliminar aquilo que a gente não utiliza aqui também. Questão de organização, tá, pessoal? A gente elimina essas bibliotecas que nós não utilizamos. E agora nós vamos copiar a lógica que nós já temos aqui do nosso serviço REST referente aos pedidos, tá? Vou começar pelos products. Então ela vai ser nossa products REST Services. Vai ser pública e nós vamos receber a herança da nossa interface. Implementar a herança. Vamos ir acertando o nosso construtor. Vamos dar uma acelerada aqui. Essas declarações. Aqui não vai ser uma lista de products. E basicamente, dentro do nosso construtor, a lógica é a mesma. E o nosso método também. Vou pegar só aquilo que tem. Não vamos ser tão preguiçosos assim, né, gente? Isso aqui a gente pode copiar. Nosso retorno já vai ser nossos produtos. O serviço é assíncrono. Aí a gente precisa acertar o endereço aqui, ó. Como a gente está pegando
do nosso Blazor Web. Produtos DTO. Beleza. A gente pode deixar os nossos produtos abertos e agora nós vamos criar o nosso serviço Size REST Services. Classe pública também. Tem isso. Vamos herdar nossa interface Size REST Services e vamos implementar o método. Criar o nosso construtor e aí pode começar a chamar os nossos dependências aqui. Vamos limpar aquilo que a gente não precisa. Aí é uma lista de tamanhos. Private list. Size DTO size. Nosso construtor também vai ter essa dependência. Nosso método também. Nós vamos ter lá size, vai receber uma lista. E retornar uma lista de tamanhos. O método aqui também é assíncrono. Os arquivos chama-se size, certo? Size.json. E recebe e deserializa os meus arquivos JSON dentro da minha lista de objetos. Ok, o que está faltando aqui agora? Injeção de dependência. Vamos lá. Essa injeção de dependência, tanto aqui no nosso program, sim, nós precisamos nós vamos precisar da referência do projeto, senão ele não vai conseguir enxergar. Então, nós vamos adicionar a referência do projeto direto aqui no... Nós vamos adicionar a referência da biblioteca direto aqui no projeto web e também no projeto mobile. Porque eu quero que a minha biblioteca sirva diretamente. Vou criar nós vamos. Porque eu vou querer que a minha biblioteca sirva diretamente os projetos, porque aqui dentro
nós vamos criar as páginas. Como são poucas páginas do nosso projeto, nós vamos manter ela direto em cada projeto respectivo, tanto web quanto o mobile, tá certo? E dentro aqui da nossa biblioteca de produtos, nós vamos ter um componente que vai ser o nosso componente de inventário e os componentes de carrossel, tá? Então vamos lá. Vou puxar nossa referência. E a nossa referência. Aqui a gente não vai fazer o lance de utilizar o componente imports, porque nós precisamos fazer a injeção de dependência direto na nossa classe principal. Tá? Isso aqui eu posso até copiar aqui, ó. Aí eu já estou no web, faltou para o meu projeto mobile. Adicionar escopo. Beleza. Agora sim, estamos prontos para construir os nossos componentes. Só um detalhe aqui, eu sei que o correto aqui no nosso método size não seria receber todos os dados diretamente no nosso método, tá bom? Porque pensando a nível de banco de dados, isso ficaria muito pesado toda vez que você precisar atualizar a lista de tamanhos de pizza, você ficar carregando a tabela inteira. Então, quando nós tivermos a nossa API, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um parâmetro aqui dentro que vai ler qual que é a identificação da pizza e carregar somente os tamanhos referentes àquela pizza. Vai vir também uma lista, porque cada pizza vai ter 3, 4 tamanhos no máximo, tá? Mas nós vamos trabalhar dessa forma para que as consultas das nossas tabelas não fiquem muito pesadas para o nosso aplicativo. Aqui, como nós estamos lendo direto de um arquivo JSON e como a nossa lista não é tão grande, isso não vai ficar muito pesado para o nosso projeto, tá bom? Mas quando nós estivermos trabalhando com a nossa API, com a nossa tabela no banco de dados relacional, nós não vamos fazer isso aqui, tá bom, pessoal? Então já tenham isso daí em mente para não achar que a gente está criando uma gambiarra aqui, tá bom, pessoal? Legal, vamos criar os componentes então. Fechar as telas para dar uma facilitada. Serviços prontos. Nosso primeiro componente vai ser então o componente de slides. Criando um componente de slides, eu já vou acertar o nosso CSS. E lembrando, pessoal, eu vou utilizar para criar esses componentes, eu já vou extrair a lógica que eu tenho de um projeto existente meu. Tá? Dar uma acelerada aqui, aí a gente vai formatar só para ele ficar com a nossa carinha. Deixa eu renomear isso aqui. Vou renomear como Slider Component. Ele já renomeou aqui para mim. Eu já vou copiar aqui o meu CSS. Então, para esse CSS aqui, vamos estar montando o nosso componente e aí a gente vai falando sobre ele. Vou criar uma seção aqui, uma section. Criar uma section. Essa section vai receber a classe slider.
Action Slider. Aí para essa section eu vou ter uma divisão, tagzinha, container que vai receber os slides. Eu vou ter um botãozinho que vai ser responsável por mover os nossos slides para frente e para trás. Um botãozinho vai para frente e outro vai para trás. Vamos criar a função aqui para ele parar de reclamar ali em cima. Previews slide. Next slide. Parar de reclamar. Nós vamos ter que adaptar um pouquinho a lógica do meu outro projeto com esse projeto aqui. Mas uma coisa não vai mudar, nós vamos precisar receber aqui uma injeção de dependência dos nossos produtos. Nesse caso a gente consegue utilizar o nosso componente imports aqui, tá? Deixar o nosso código organizadinho. E aí vai receber isso aqui também numa lista. CTO Product. Beleza, então aqui o meu product vai esperar services get all. Na verdade, nós vamos precisar fazer assim, ó, services products. Nós também iremos serviço dos tamanhos. Em algum momento nós vamos precisar deles aqui também.
que o slide principal vai mostrar os tamanhos de pizza que nós temos. Ok. E agora, o que a gente vai precisar fazer é o seguinte, mas a gente vai ter que ter um for aqui, for each. Como eu vou receber todos as pizzas que nós temos cadastradas para montar os nossos slides, eu vou precisar de um for para percorrer a lista e ir montando cada slidezinho. E aí aqui dentro nós vamos receber todos os slides das nossas pizzas. Só que ao invés de eu montar um modelo de slide direto aqui, eu vou criar mais um componente que vai ser o componente slide. Agora sim, slide component. Então meu slider vai receber o meu slide. E aí eu quero fazer assim, ó. Eu vou receber toda a minha pizza dentro desse parâmetro aqui. Então aqui no meu slider component eu vou fazer isso aqui, ó. Product. Meu product vai ser igual a arroba. Então eu vou receber todo o meu todas as minhas informações sobre a pizza, já vou receber direto aqui dentro do produto. E aí a gente pode fazer isso aqui, ó. Em vez da gente receber o serviço de tamanho aqui dentro do slider, a gente vai receber o serviço de tamanho aqui, ó. Aí sim eu vou ter a lista. Sim, eu vou receber a minha lista aqui. Size vai receber
size all. Await. Aí, o que a gente pode fazer para adaptar aqui para não ficar recebendo todos os tamanhos? Nós ainda não temos a nossa API que vai fazer essa, digamos assim, esse filtro para nós. O que a gente pode fazer? A gente pode de repente dar uma adaptada aqui dessa forma aqui, ó. Quer ver? ID. Então na hora ele vai carregar a nossa lista e a gente faz assim, ó. Fio. Consigo fazer direto um where aqui. E aí, assim, ó. Size. Beleza. Então, o que vai acontecer? Ainda que eu vá receber a lista inteira aqui, carregar a lista inteira aqui, quando eu for devolver ela para o meu, quando eu for retornar ela para o meu componente slide, eu posso muito bem devolver ele assim, ó, produto, ponto. Eu vou filtrar ele aqui. Correto seria a gente fazer assim, né? O ID prod. O ID prod que recebe prod tut o ID. E aí eu passo ele por parâmetro aqui dentro do meu método getAll. E aí eu vou receber só a minha lista filtrada de acordo com a identificação do produto. Vou receber só os tamanhos referente à pizza em questão. Bom, aí aqui para o nosso slide component, pode continuar a nossa organização, criando nossa folha de estilo. E aí, como nós estamos falando de organização, vamos fazer o seguinte também. Olha só, o Blazor ele tem a condição de organizar o nosso código também da seguinte maneira. Ó. Eu posso vir aqui e criar uma nova classe também. Posso criar uma nova classe também definindo o nome dela com o nome do meu componente com a extensão .cs, que aí o código ele vai ficar acoplado dentro do meu componente. E aí tudo isso aqui, ó, que eu criei aqui, eu posso transportar
ficar dentro da minha classe aqui. A coisa que eu preciso sempre declarar ela como uma classe parcial, tá? Porque ela vai fazer o trabalho desse @code. Eu posso simplesmente migrar todo o meu código C# para cá e eliminar isso aqui, ó. Então aí eu fico com o meu componente organizado da seguinte forma: eu tenho a minha página, o meu componente com o meu código de marcação HTML, o meu código C# e o meu CSS. E aí eu tenho uma maior organização do meu código. Vamos fazer isso aqui também no slider component. Slider component. Eu vou simplesmente criar uma classe com o nome slider component.razor.cs. Essa classe também vai ser uma classe parcial. Onde eu vou ter a minha lista de produtos. Só que aí, como ela é uma classe C#, ainda que ela seja parcial, nós faremos a injeção de dependência da seguinte maneira: Ctrl X, isso aqui sairá daqui, virá para cá. Aí eu vou fazer a minha injeção de dependência aqui, ó. Product REST Service, Product REST Service, e aí faço a minha injeção de dependência aqui. Isso a gente pode eliminar. E podemos trazer tudo para cá. E pronto. Eu fico com o meu código HTML mais limpinho ainda. Então eu tenho dentro do meu componente Razor, eu vou ter só aquilo que é referente ao meu HTML, vou ter a minha classe CSS, a minha folha de estilo, e vou ter o meu código C#, tudo organizadinho. Tá? Eu preciso também, agora que eu percebi aqui o slide component, eu vou ajustar a injeção de dependência dele também aqui, ó. Pronto, ó. Size REST Service. Prontinho. Feita a minha injeção de dependência. Aqui eu vou poder ter apenas o meu código HTML. Então ficou tudo bonitinho, organizadinho. Vamos para a configuração então do nosso CSS.
fazer toda aquela estilização dos nossos slides. Então, para isso, nós vamos chamar o nosso componente slider componente. Vamos, deixa eu ver se eu coloquei ele já no imports aqui. Já tá no imports. Aí ele tá reclamando. Será que ele tá reclamando porque não tá conseguindo ler o componente? Erro. Renderização. Tá reclamando aqui, ele não tá conseguindo renderizar o componente por causa do construtor. Nós vamos ter que fazer a seguinte alteração aqui, pessoal. Voltando aqui no nosso produtos, a gente tem um pequeno problema aqui na nossa classe parcial, que é isso aqui, ó. Injeção de dependência aqui nas classes parciais do Blazor a injeção vai ter que entrar assim, ó. Eu havia me esquecido disso. Isso, e aí nós precisaremos um get um set. Beleza. E a mesma coisa no meu componente slider. Vou precisar. Caiu. Nós vamos precisar no procedimento inject get e um set. Beleza. E aí agora se a gente tentar subir a aplicação novamente, deu mais um errinho aqui e para a gente ganhar um pouquinho de tempo, eu já dei uma pesquisada e o problema está aqui, ó. Nosso arquivo é pizzas.json e nos nossos serviços eu coloquei pizza no singular. Então aí ele vai apresentar erro mesmo. Vamos fazer um teste. Olha, ele até trouxe o nome das pizzas. Até carregando já o arquivo. Ele continua dando um erro aqui. Falando da nossa renderização, então a gente vai precisar fazer isso aqui, ó. Enfim. Precisa dar um tempo para ele renderizar as informações e o componente em si. Então, ou seja, ele vai ser, se ele for nulo, então vamos colocar um aguarde aqui. Carregando. Pronto, agora eu creio que ele para de reclamar um pouquinho, né?
Pronto, agora ele parou de reclamar. Então vamos ajustar isso aqui. Começando daqui. Pegar o nosso CSS, onde nós temos os nossos slide children. Esse background solid aqui por enquanto não. Eu vou mover esse código daqui para cá. E slide children vai entrar como classe aqui propriamente nos slides. Deixa eu ver se a gente consegue já visualizar alguma coisa aqui. Nosso route reload às vezes funciona, às vezes não funciona. Deixa eu dar uma inspecionada. Exatamente, nós estamos sem um background. Vamos. Background color. E só que nós vamos precisar da nossa. A cor de fundo é essa aqui. Isso, ó. Só que o nosso slider container é a nossa seção, nós vamos precisar ajustar ela dessa forma aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada na altura que nós estamos utilizando para o top dela. Eu creio que esse 106 aqui ele tá bom. Aí left vai ser 0 e nós temos um problema a menos. Left 0. Só que ela ainda tá grande, ela tá muito alta ainda. Nós vamos precisar ajustá-la. Uma altura de
altura de 230 é suficiente. ...230 pixels. Tô de 230 pixels, porém a distância da nossa seção precisa aumentar um pouquinho. Nosso topo vai precisar ser uns 115. Ótimo. Acho que a imagem das setas a gente pode dar uma diminuir um pouquinho para 28 pixels. Isso, aí ela vai ficar um pouquinho mais suave, um pouco mais parecida aqui com a nossa imagem. Um pouco mais parecida com a nossa imagem, certo? Conteúdo do nosso existiam. Então, vou começar aqui com de container. E aí aqui a gente começa
Por enquanto nós vamos aumentar isso aqui para 800%, porque dependendo da quantidade de slides que nós temos, nós vamos precisar calcular a quantidade de slides pela porcentagem, tá? Então é isso. Vamos deixar isso aqui fixo por enquanto em 800. Agora que eu lembrei que quando eu fiz o projeto, eu fiz com um número fixo, os slides com número fixo. Porque nós vamos fazer o seguinte: essa largura que nós temos aqui no CSS, nós vamos comentar ela. Por quê? Porque ela vai entrar de forma dinâmica aqui no meu código. Então eu vou abrir o código do Slider Component e eu vou fazer o seguinte: vou criar uma variável inteira chamada width. E aí a gente pode deixar ela setada aqui para 0. Width. Width th, sempre confundo isso. Essa variável vai receber sempre o valor da largura do nosso slide. Aí eu vou declarar uma variável aqui, vai receber a quantidade de slides que nós temos no nosso objeto. E a nossa largura de percentual vai ser a quantidade de produtos sempre vezes 100. E essa variável nós vamos declarar ela no nosso slider component, dentro do nosso style. Então, a nossa largura sempre vai ser o resultado dessa multiplicação. E aí toda vez que a gente aumentar um produto, automaticamente ele vai aumentar a quantidade de slides e automaticamente ele vai fazer o redimensionamento da porcentagem do nosso container. Então, ou para cima ou para baixo. Então, quando eu aumento um produto, ele aumenta um slide e aumenta a minha porcentagem, e já calcula isso. Quando eu diminuo, ele faz o mesmo trabalho, só que inverso. Diminui produto, diminui slide, diminui a minha porcentagem. Se eu executar o projeto e der uma olhada aqui no meu HTML, olha lá. Olha o meu CSS. Calculou direitinho, ó. A minha largura 800%. Agora a gente vai ajustar o nosso layoutzinho do slide. Colocar ali as imagens das pizzas. Tá fazendo esse ajuste aqui, ó. Tamanho com valores, botãozinho pedir, imagenzinha da pizza. Então, para isso, o que eu fiz? Eu criei uma pastinha aqui, IMG Pizzas, nos dois projetos, tá bom? Tanto no web quanto no mobile. Tá lá, ó. Pá, isso aqui eu preciso mudar isso aqui para cá, ó. Dentro de www.root. Beleza.
Então IMG Pizza, IMG Pizza e aqui dentro todas as imagens de pizzas que nós temos. Beleza. Deixa eu fechar um pouquinho esse slider component e deixar só o slide component aberto para a gente trabalhar com ele. Então, o código aqui e o CSS, beleza. Tá aqui. A gente já tem uma divisão chamada Product Container. Aí aqui dentro a gente vai fazer uma divisão slide img. Slide description. Eu vou fazer uma, duas, 3 divisões aqui dentro. Nessa do meio eu vou colocar parágrafo com product description. Aqui em cima nós vamos ter 2 divisões, uma vai estar o produto, a outra vão estar os preços, @product se nós vamos precisar pegar o preço lá do arquivo de tamanhos. Aqui a gente vai mg URL imagem porque a gente vai precisar mg a gente poderia parametrizar, tá bom? Acho que eu vou até fazer isso, viu? Fazer isso. Image get set e aí img pizza. Depois a gente pode até colocar esse patch aqui, essa string, entrar como parâmetro pelo um arquivo de configuração JSON e etc. Tá? Então olha lá. E a gente pode fazer isso aqui, ó. Isso aqui é muito feio, né, gente? A gente pode fazer melhor. Somos melhores do que isso, né? Vou fazer assim, ó.
né? Porque ninguém merece ficar colocando aqueles caracteres demais para interpolar. Vamos fazer uma coisa mais bonitinha, mais legal. E aí a gente pode melhorar mais ainda isso aqui, ó. E aí a gente interpola isso aqui, ó. Pronto. Aí prontinho. A única coisa que a gente precisa é fazer os ajustes agora. Vamos lá. Prod container. Vai ser 100% aqui. Display flex. Nossa margem 0. Container. Beleza, pessoal. Dá só uma coisa, dá uma conferidinha, porque eu tinha colocado o patch errado, tá bom? Por isso que ele não estava conseguindo ler. E dá uma conferida nas propriedades de cada objeto, ver se estão iguais às propriedades do JSON, tá? Lembro que eu tinha colocado isso assim, ó, aí ele não consegue realmente enxergar, não consegue bater as propriedades, tá? Então dá uma conferida se as propriedades aí estão corretas, tá bom? E aí agora aqui nossas imagens carregou, nossos dados também, tá? Vamos dar uma formatada melhor nisso aqui, né? Eu creio que uns 220 de altura tá beleza. Vamos colocar isso no nosso SS. Nós temos aqui cadê o nosso slide IMG? Slide IMG. IMG. 220 pixels. Beleza.
Nós temos aqui vamos criar uma classe aqui como slide description top. Middle e bottom. Beleza. Aqui a gente já sabe que vai ser flex. Vamos fazer a formatação por aqui. Aí a gente ele não pegou o CSS aqui. Esse route reload às vezes funciona, às vezes não funciona. Então vamos pra gente ajustar aqui mais ou menos isso. Vamos lá. Eu creio que se container de produto ele vai precisar ficar assim mesmo. E o que a gente vai precisar melhorar aqui é o seguinte. Nós vamos ter um texto aqui que vai precisar justificar ele, a fonte dele, font size 10 pontos, certo? Esse texto aqui a gente pode deixar 100% mesmo. Nós vamos ajustar uma outra parte aqui, que é e aí
E aí a minha descrição, meu slide de descrição, eu posso uma boa folga aqui. Vou botar uns 550, tá legal. A gente precisa ajustar isso aqui também. Na verdade é essa daqui, ó. Na verdade, ao invés da gente colocar margem aqui, nós vamos fazer o seguinte, ó. Space between. Space between. E agora o que falta? Acho que 20 tá bom. Acho que aqui ainda não pegou, né? Daqui a pouco ele detecta. Aí nós vamos fazer aqui o seguinte agora, ó. Esse nosso size é para começar a caber aqui agora. Vamos lá. Arroba for each size in size. Vamos só. Como isso aqui é uma lista, então nós estamos falando de sizes para size. E aí, valor. Esse slide description aqui a gente já vai fazer assim, ó. Display flex justify content space around. Ver como é que vai ficar? Sizes.
Beleza, ele já pegou da nossa pizza calabresa, ó, os nossos valores. Ele ficou um pouco maior que os outros, tá bom? Até mesmo porque essa parte estética do nosso aplicativo é uma parte mais trabalhosa, né? Perceba que a gente precisa assim de muitos ajustes para chegarmos até o resultado que nós estamos esperando. Tá? Então nós vamos fazer mais um ajuste aqui e aí a gente vai encerrar o vídeo por aqui e a gente continua na próxima semana aí. Então o ajuste que nós vamos fazer é esse aqui, ó. Nós vamos dar uma conferida se sizes for diferente de null. Se for igual a nulo, vai fazer por enquanto um aguarde aqui. Guarde. Se ele for diferente de nulo, carregar a nossa lista de tamanhos. A gente pode, só para dar uma visualizadazinha, a gente pode fazer assim, ó. Só para a gente ter o gostinho de ver os nossos tamanhos e os nossos valores referente à pizza que nós estamos exibindo na primeira tela. Ó, tá aí, ó, a gente tá chegando próximo do nosso resultado, então no próximo vídeo o que a gente vai fazer? Vamos fazer o botãozinho pedir, vamos fazer os ícones que vão ser semelhantes a esses aqui, que vai indicar o tamanho da pizza com o valor mais abaixo. A gente vai colocar o valor aqui, dar uma formatada no nome da pizza. Mas veja só que o nosso aplicativo já está chegando no layout, no design que nós planejamos e idealizamos para ele. Tá? E aí assim que a gente terminar os carrosséis, nós vamos entrar nas outras funcionalidades que eu creio que sejam mais tranquilas do que os carrosséis em si. É que a ideia dos carrosséis é deixar o nosso aplicativo oferecer uma experiência de navegação bonita para o usuário. Então, se você tem um aplicativo que oferece uma boa experiência de navegação, você vai ter mais pessoas querendo utilizar. Se for um aplicativo de fácil utilização e boa experiência de navegação, então aí o seu aplicativo vai ser um aplicativo de sucesso. Então a ideia é essa, é deixar ele mais apresentável possível, mais bonito, oferecendo essa experiência de navegação e deixando as funcionalidades também compatíveis com aquilo que a gente está planejando. Então, eu vou encerrando esse vídeo, eu vou encerrando por aqui. Eu agradeço a audiência que vocês estão dando. Tem um pessoal aí falando assim, professor, faz aí um aplicativo com a gente, faz um projeto, né? Então, para o pessoal que está assistindo, tá aí. Esse é o projeto que a gente está fazendo no canal juntos, construindo primeiro essa parte do front com micro front-ends Blazor, tudo em .NET, tudo em C#, tá bom? E depois nós vamos partir para a parte dos nossos microserviços com acesso ao banco de dados. Beleza, pessoal? Então agradeço mais uma vez, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar e até o próximo vídeo. Abraço!